Preço do Bitcoin em queda no dia de hoje, 77,7 mil dólares. No momento que eu estou gravando esse vídeo, queda de 1,1% em dólar. Preço em reais, 405 mil reais. Também com uma queda aí no dia de hoje. E hoje temos vários assuntos para comentar. E o primeiro deles aqui é a questão de evidências que apontam para realmente o colapso das moedas fiduciárias. O primeiro post que eu quero comentar aqui com vocês é esse aqui do johanox.com, abre aspas. Se você tivesse enterrado ouro no quintal em 2000, estaria mais rico hoje do que investindo com Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Um metal brilhante que não paga dividendos é maior aí do que a maior máquina de compounding da história. Só se assusta com isso quem não entendeu o regime de juros negativos. E é interessante aqui o que ele está falando. Basicamente, os juros aí, embora estejam acima de zero em boa parte dos países do mundo, quando comparamos com a inflação real, aí a gente tem os juros menor do que a inflação real, por isso juros negativos. Né? E é interessante porque hoje também os metais estão se valorizando, então realmente tivemos aquela correção muito forte recentemente, né? Agora, então, por exemplo, o ouro corrigiu mais de 10%, mas no dia de hoje está com uma valorização de 5% em dólar, ou seja, uma valorização realmente brutal. A prata também, se valorizando 13% em dólar no dia de hoje. Colocando aqui no mensal, a gente consegue observar essa queda de 32% na prata. A prata e o ouro estão parecendo aí o Bitcoin ou alguma outra criptomoeda na fase de hipervalorização, sendo que são ativos de trilhões de dólares de valor de mercado. O ouro mais de 30 trilhões de dólares, a prata mais de 5 trilhões de dólares. A última vez que eu vi, 5,5 por aí, né? Então, os bancos centrais, aparentemente, grandes players, estão utilizando os metais para se posicionar nesse trade de moedas fiduciárias colapsando. O que eu estou falando aí quando eu digo moedas fiduciárias colapsando? Eu estou falando do real, do dólar, do euro, das moedas fiduciárias, ou seja, as moedas emitidas aí por bancos centrais, ou também conhecidas como papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos, certo? Então, o dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, desde a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, que foi o plano real. Então o real está perdendo valor ainda mais rápido do que o dólar, muito embora o dólar esteja se valorizando aí frente a moedas globais recentemente, faz parte aí de uma estratégia inclusive de balança comercial. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Além disso, nós temos uma dívida crescente. E desde 1971, o dólar não tem mais paridade com o ouro. Então, basicamente, a base desse sistema financeiro, sistema fiduciário, é a dívida que vem crescendo cada vez mais. Só nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e vem crescendo. Temos o caso, por exemplo, do Japão, onde a dívida já passa aí de 200% do PIB, ou seja, fica cada vez mais claro que será muito difícil pagar essa dívida. E aí os países, bancos centrais, inclusive na China e em outros países, vêm percebendo o tamanho do problema e vêm acumulando ativos realmente escassos, ou seja, não o papelzinho, não a moeda fiduciária, mas sim prata, sim ouro e assim por diante, né? Inclusive prata possui uma utilidade na indústria, certo? Em vários componentes eletrônicos e assim por diante, né? Então ouro e prata estão tendo sim uma valorização muito grande nesses últimos 2 meses, mas se a gente der o zoom out aqui, né, então os ativos tiveram uma certa valorização, mas nada comparado com a valorização do Bitcoin. Historicamente, a gente vê uma certa migração desse fluxo de metais para o Bitcoin, que é um ativo muito menor no momento, né, então um ativo de 1,5 trilhão de market cap, então bem menor do que ouro e prata, inclusive já foi maior em market cap, em valor de mercado do que prata, mas hoje em dia não é mais. Então, se acontecer uma mudança de fluxo, apenas 10% aí do fluxo do ouro ou um percentual aí do fluxo da prata,
isso já pode mudar de forma abrupta aí o preço do Bitcoin, como já aconteceu no passado, né? Isso aconteceu outras vezes. É importante, né? O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então eu sempre gosto de mencionar isso. Bom, o fato é que o mercado está com muito medo aí no Bitcoin. Indicadores como o Fear and Greed Index mostram medo extremo ali próximo de 17 e geralmente quando isso acontece é sinal de que o preço pode estar descontado. Além disso, a cada 4 anos nós temos uma correção que, por incrível que pareça, vem se repetindo. E o que isso tem a ver então com o post que eu li no início do vídeo? Porque simplesmente o ouro, né? Simplesmente por ser um ativo escasso e uma reserva de valor, ele vem se valorizando junto aí com a bolsa americana, né? Junto com o desempenho de um dos maiores investidores do mundo. Isso só mostra que, na verdade, boa parte da valorização dos ativos se dá porque a moeda fiduciária vem perdendo valor. Então, quando a gente vê tudo ficando mais caro, é claro que os ativos financeiros também ficarão mais caros. Então, a gente vê, por exemplo, nominalmente a bolsa, o Ibovespa, subindo, se valorizando, e a gente pensa, muitas pessoas pensam, né, pô, que legal, que feliz, mas quando a gente corrige o Ibovespa pelo dólar, a gente vê que, por exemplo, quem comprou em 2011 e segurou até agora, ainda está no negativo, então muito cuidado aí com ganhos nominais, porque, é claro, nominalmente o Ibovespa está na máxima, mas se simplesmente corrigirmos pelo dólar, aí a valorização é negativa, né, houve uma perda de poder de compra aí em dólar, e se você corrigir o dólar ainda pela expansão da base monetária, e nem se fala, não sabemos se algum dia o Ibovespa vai voltar a ter o valor que tinha em 2011, por exemplo, em termos reais, né? Por isso, esse jogo aí de... né, essa comparação entre juros reais e juros nominais, ganhos reais e ganhos nominais, né? Então, o ativo produtivo sempre vence um ativo estéreo. Geralmente é isso que acontece, porque as empresas têm fluxo de caixa, é algo que está produzindo alguma coisa, está colocando algum valor, né? O ouro é simplesmente um ativo de reserva de valor escasso que fica ali parado sem produzir nada. Inclusive o Warren Buffett fala muito sobre isso. Mas é interessante aí como as coisas começam a ficar estranhas em um regime de juros real negativo. E falando mais especificamente agora sobre o Bitcoin, eu quero falar sobre esse post do Otimista Oficial no x.com também, onde ele fala: Bitcoin varreu a mínima de novembro de 2025 e vai buscar abril de 2025 na casa dos 71 mil dólares. Bear market vivo e chutando. Pare de ouvir esses influencers que falam que não está. Aporte pesado planejado ali embaixo. Quem chora hoje, ri amanhã. Então a ideia aqui que ele está colocando é que sim, existe um suporte ainda mais embaixo, aparentemente na faixa dos 71 mil dólares, e tome cuidado, né, porque o Bitcoin ele é um ativo com bastante volatilidade historicamente, então é muito importante lembrar disso, e ele fala também sobre um aporte pesado, aí depende do perfil de cada um, lembrando, né, eu nunca faço dicas de investimento aqui, mas geralmente o que a gente quer é comprar na baixa, e se for para vender, vender na alta, ou seja, preferencialmente quando o mercado está com medo e quando a gente tem indicadores apontando aí um momento interessante, como é o caso do Mayer Multiple e vários outros que eu mostro aqui, MVRV e assim por diante, né? Então, uma leitura técnica focada em estrutura de mercado, né? Assume um viés claro de bear market no curto e médio prazo e usa os suportes anteriores como referência lógica, né? Então, fala sobre aí uma estrutura de preço e estado de ciclo, né? Bear market técnico, diferente bear market estrutural de ciclo. Essa distinção não fica clara. Bom, enfim. Então, ele estava falando sobre correções aí, né? E quase todos os grandes bull markets tiveram correções de 30% a 40%, períodos longos de lateralização e sensação de que acabou. Isso não invalida a tendência macro, né? Então, aqui realmente fica na dúvida o quão grande será essa correção aqui no preço do Bitcoin, porque historicamente o preço do Bitcoin corrige 70%, 80%, mas dessa vez a valorização foi consideravelmente menor do que em outros períodos. Então talvez a correção
também seja menor neste momento. Enfim, teremos que ficar de olho e acompanhar aí para ver o que vai acontecer. Enfim, preço do Bitcoin é 77,6 mil dólares no momento. E antes que eu me esqueça, então, se você está pensando em comprar Bitcoin, eu vou deixar aqui embaixo o link do mercado Bitcoin. Ele está em cartão cashback em Bitcoin de 1%, cartão sem anuidade e 1% de cashback em Bitcoin, que eu particularmente acho bem interessante. Então, enfim, é uma das maiores corretoras aí da América Latina. Vou deixar o link aqui embaixo. E caso você tenha mais de 100 mil reais em patrimônio e tenha dúvidas sobre investimento, sobre questões tributárias e assim por diante, mande uma mensagem para mim no Instagram ou no X do canal, quem é Satoshi, com seu nome e WhatsApp, e você pode ganhar uma assessoria exclusiva para tirar essas dúvidas sobre investimento, alocação de ativos, tributário e assim por diante. E mais um post aqui para fechar que eu achei muito interessante, do Lucas Amendola, no x.com, abre aspas, o Bitcoin já morreu 457 vezes, e agora em 75 mil dólares ele morreu novamente, só para depois voltar e deixar aqueles que ignoram arrependidos mais uma vez. Então isso aqui é interessante para termos uma visão de longo prazo, porque ao longo da história do Bitcoin, conforme a volatilidade vai acontecendo, e o preço cai, as pessoas vão dizendo que o Bitcoin morreu, agora acabou, já era, né, estourou a bolha, mas a gente viu que, pelo menos historicamente, isso não foi verdade, né? O fato é que o Bitcoin é um ativo com volatilidade e é um ativo que saiu do zero e hoje vale alguns trilhões de dólares de valor de mercado. Então, nenhum ativo que sai do zero para alguns trilhões de dólares, faz isso sem volatilidade. Vocês conseguem ver esse exemplo, eu acho que fica muito claro agora com a questão dos metais, né? Porque os metais, historicamente, eles não tinham muita volatilidade. Mas agora que eles passaram a ter uma valorização exponencial, o que aconteceu com a prata recentemente? Caiu 30%. O que aconteceu com o ouro recentemente? Também teve uma queda brutal aí, de mais de 10% em pouco tempo. Isso só acontece com ativos que têm muita valorização. Então, a volatilidade é o que mostra que o ativo está vivo, está sendo negociado. E se tem volatilidade, aliás, se o preço está subindo muito rápido, aí vai ter volatilidade tanto para cima quanto para baixo, porque tudo que sobe eventualmente corrige. Então é relativamente natural isso, eu acho que o movimento dos metais ajuda a perceber, né? E a mesma coisa acontece com prata e com ouro. Quando caiu muito, todo mundo pensou, beleza, a bolha estourou, foi ao fim, né? Acabou tudo e assim por diante. E o que a gente tem hoje então? A gente tem no diário 6% de valorização no ouro e no diário 14% de valorização na prata. Então, cuidado com as decisões emocionadas. Vocês têm que observar aí a tese e os fundamentos de um ativo, seja ele qual for, ouro, prata, Bitcoin, ações e assim por diante. E se os fundamentos estão intactos, quanto mais barato, melhor. Quanto mais caro, pior, certo? Eu acho que é mais ou menos, resumidamente, essa a ideia, né? Então, geralmente, o pessoal fala que o Bitcoin morreu quando tem uma queda forte e o arrependimento, pelo menos historicamente, acaba vindo depois. E o gráfico reforça a ideia de ruído versus tendência, né? Então, o insight aqui é que toda vez que o Bitcoin morre é porque frustrou expectativas de curto prazo, não porque a tese foi quebrada, né? Então, assim, se vocês quiserem dizer, né, pô, beleza, o Bitcoin morreu, precisa ter algum racional, algum fundamento por trás disso, né? Pensar, bom, por que ele não tem valor ou não deveria ter valor, né? Mas simplesmente porque o preço caiu e frustrou a sua expectativa de que o preço fosse chegar a 200 mil dólares, aí é outra história. Então, enfim, eu acho que a mensagem final aqui é: deem o zoom out nos ativos, estudem os fundamentos e não se preocupem tanto com o ruído, com essas variações de curto prazo, principalmente considerando ativos que se valorizam muito, como o Bitcoin sempre foi e como o ouro e a prata estão sendo agora, recentemente, né? Então, todo ativo que se valoriza muito tende a ter mais volatilidade. Então, dito isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e principalmente fazer parte da área de membros, se você quer apoiar financeiramente o canal e também ter acesso ao conteúdo exclusivo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês muito em breve, ainda hoje ou amanhã. Um grande abraço e até mais.